Olá, está começando mais um Destaques daqui, onde recebemos pessoas inspiradoras para uma conversa leve e cheia de conteúdo. Temos hoje aqui a arqueóloga, doutora Raquel Machado Reck, contratada pela Prefeitura Municipal de São Luís Gonzaga, por sinal, ela é mais que contratada, ela faz parte do quadro de servidores do município de São Luís Gonzaga, conquistado através de concurso público e classificado em primeiro lugar. Então, doutora Raquel, eu apresento em nome da TV daqui nossos cumprimentos e começamos perguntando para a senhora, qual é a área de trabalho da arqueologia? Boa tarde, seu Iso. Em primeiro lugar, antes de responder, queria manifestar assim, a minha satisfação, né, pelo convite. Uma honra ser entrevistada pelo senhor. Obrigado. Aqui na TV daqui. E após essa manifestação, então, estou pronta para as suas perguntas, né? A área de atuação da arqueologia... Qual é o campo de trabalho? O campo de trabalho, bom, assim, nós somos cientistas dedicados ao estudo de povos passados, né, de civilizações que já existiram, não existem mais, pode ser antigos ou recentes, e nós buscamos os vestígios arqueológicos dessas civilizações que nos deixaram de legado. Por sinal, ontem a RBS TV apresentou em seu noticiário, né, o bom trabalho que está sendo feito aqui em São Luís Gonzaga, sob o seu comando, né, apresentando peças que foram descobertas e que informam muito sobre o nosso passado, né? E saber o passado é consultar os alicerces para sustentar o presente. Exatamente. E que nós vimos na televisão, na RBS, que a senhora estava muito empolgada com as peças encontradas. A senhora poderia recordar um pouquinho do que a senhora falou a respeito do achado aqui em São Luís Gonzaga? Sim. Na verdade, nós estávamos no... Por que nós estamos escavando, né? Por que surgiu esse concurso? É por uma determinação do IPHAN, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que está recomendando às cidades missioneiras que estão em cima dos 7 povos das missões que criem cargo de arqueólogo no seu quadro municipal para atender a questão de obras ou reformas em cima do sítio existente em subsolo, que dos 7 povos das missões, nós temos 4 que são parques nacionais, gerenciados pelo IPHAN, e outros 3 que têm cidades construídas em cima, que foi completamente refeita uma cidade em cima de um povoado jesuítico. Então, Santo Ângelo já tem arqueólogo municipal há muitos anos. São Luís Gonzaga conseguiu atender essa pauta o ano passado, e falta ainda São Borja, né? Bom, atendendo a essa pauta, que criou uma situação um pouco complicada para os próprios moradores, proprietários de lotes urbanos em cima do sítio arqueológico, da redução de São Luís, que fica no subsolo aqui da cidade de São Luís Gonzaga. Após essa determinação, o IPHAN delimitou uma poligonal de proteção, que abrange 12 quadras, e para que o proprietário que pretende construir uma obra vá poder realizar essa reforma, que envolve revolvimento de solo, ou uma construção do zero, assim, precisa passar por umas etapas de prospecção e resgate, e, por vezes, monitoramento arqueológico das obras, para aí ele vai conseguir construir, né? Mas precisa das etapas de inspeção arqueológica antes. Pois bem, nós estávamos já no 3º, hoje nós estamos em 5 lotes, no 5º lote. Hoje iniciando o 5º lote. Recentemente iniciamos o 4º, mas essa reportagem é quando a gente estava concluindo o 3º. Uma das trincheiras, de repente, nos deparamos, eu fiquei encantada. Olhei a cerca de 60, 70 centímetros no perfil. Infelizmente, ela estava um pouco partida em alguns pedaços, mas quando eu olhei, de cara eu já achei muito diferenciada, porque não é conhecido aqui aquele formato de um aplique em forma de serpente no fragmento daquela pequena panela de cerâmica que nós achamos indígena.
né? Então, dela tem algumas características. Os povoados indígenas que aqui existiram, diferentes datações, diferentes etnias, mas predominou os indígenas Guarani, né, na questão da redução, das reduções jesuíticas. Mas, assim, eles tinham uma vida cultural organizada de uma determinada forma. No caso, essas comunidades os Guaranis vieram há cerca de 2 milênios atrás da região amazônica, descendo paulatinamente por via hidrográfica, assim, descendo devagar, para essas terras ao sul aqui do que chamamos aqui no Cone Sul. E a cerâmica que é produzida lá na Amazônia, ela é muito, muito, muito carregada de apliques em formas de animais, por vezes as carinhas saindo para fora, assim, sabe, decorando muitas formas de serpente, a gente chama de serpentiforme, e é uma coisa que não persistiu por aqui. Aqui a cerâmica é igual, eles decoram com unhas, beliscam com o dedo, usam palha de milho para escovar, enfim. Mas não existe esses apliques. E foi o que me chamou a atenção, o aplique serpentiforme. O que me deu a primeira impressão de que ela possa ser uma peça bem mais antiga do que a idade da nossa redução jesuítica. Então, é um achado. É um achado bastante inusitado, porque nós sabemos, na época, assim, a população Guarani tinha, né, na sua forma de viver, era a mulher indígena que cabia a ela fazer a cerâmica, buscar argila, confeccionar, fazia roletes de barro, montava roletes por roletes, ia montando com os dedos, decorando com as unhas, assava, fazia a cocção e tal. Quando houve o contato do jesuíta com o Guarani, né, com os Guarani, eles fizeram vamos dizer assim, uma transculturação aí no modo de vida deles, e os padres ensinaram ao indígena homem a manusear com argila e fazer os vasilhames. Olha, isso era uma atividade feminina, né? E daí era nas oficinas que eles faziam, né? Trabalhavam nas olarias e nas oficinas. Cerâmica construtiva e utilitária. Mudou totalmente o modo de vida que eles tinham, né? Então, a cerâmica, a gente consegue identificar quando ela é missioneira, 100% missioneira, porque fica a marca do torno. Sabe o torno que gira, bota uma pasta de argila ali, com um pedal, gira a base, e daí vai dando a forma da peça como quer. Então, o torno só existiu aqui após o contato dos jesuítas com os Guarani. Todas as peças que não são torneadas, elas são o que a gente chama de roletadas, feitas com aqueles roletes de barro que as índias davam forma à peça, seriam, vamos dizer assim, pré-colonial, pré-contato. Então, aí nós abrimos bastante a margem de tempo. Se a redução de São Luís tem hoje 338 anos, a gente pode dizer que essa peça poderia ter de 338 até 2.000 anos atrás. A gente agora está recorrendo a estudos e a burocracia toda de pedir a datação da peça, né, para saber. Mas isso não quer dizer que para por aí. Houve, é claro, a manutenção das duas formas. Não quer dizer que da noite para o dia só os índios iam fazer a cerâmica nas olarias, nas oficinas, e as índias ficaram tolhidas de fazer. Não, elas continuavam fazendo para o seu uso doméstico. Então, elas coabitavam, o que complica mais a nossa questão aqui, porque poderia ter sido feito durante a nossa redução aqui. Poderia ser bem recente. Ela pode ter, digamos que, 3 séculos, mas ela pode ter 2.000 anos. Então, ela poderia ter sido feita e confeccionada durante a redução, ou ela poderia ser muito mais antiga. Daí varia, pode ter 500 anos, 800 anos, 1.500 anos, 2.000 anos, sei lá. Mas é uma dúvida que nós vamos poder tirar com a datação. Porém, esse detalhe do aplique serpentiforme é muito diferente de... Olha, existem pesquisadores que dedicam uma vida só à pauta do estudo da cerâmica arqueológica. Não consta em nenhum manual que nós conhecemos. E olha que a notícia está rodando, eu estou consultando vários arqueólogos que são bem dedicados ao estudo de cerâmica,
é uma novidade pelas bandas do Sul, como eu estou comentando, né? E por causa desse Aplique Serpentiforme, eu acredito que ela é bem antiga, ainda que eles carregavam bastante influência ainda lá da Amazônia. Vamos descobrir. Me chama a atenção muito a importância da arqueologia, né? Porque, na verdade, tudo que é do passado é a sustentação do presente, né? E, possivelmente, as novas gerações não percebem esse significado, essa ligação, né, que o tempo estabelece e que é indestrutível. A senhora acredita que, assim que a população, de uma forma geral, compreende essa ligação, a importância de vincular o passado para compreender o presente? E, assim, ó, eu percebi, como que eu divulguei essa nossa descoberta, né? Foi através da minha rede social, Facebook, Instagram, né? E eu escrevi a seguinte frase: das pequenas, não só essa, como outras duas pequenas tigelas de bebê, que se chama Cambuci Caguabá, em Guarani, e essa que nós achamos essa pequena Iapepó é uma panela, né? Panela pequena e Iapepó mirim. Mas quando eu achei essas peças em momentos diferentes, mas questão de semanas uma da outra, eu criei a expressão das pequenas grandes alegrias da arqueologia de campo e postei, né? Quem olha lá são meus colegas da arqueologia, um pessoal aqui das missões. Aquilo que chamou a atenção da imprensa local, das tigelinhas de bebê e de pesquisadores, os pesquisadores que escrevem manuais sobre cerâmica e arqueologia, inclusive o André Proulx, que é um pesquisador francês que há décadas escreve sobre arqueologia guarani, fez contato comigo, pedindo para ir tornando ele ciente dos avanços das pesquisas aqui, que ele pretende colocar no próximo manual que ele está escrevendo. Achei muito legal isso, estou em contato com ele. E aí foi chamando a atenção as primeiras, né? E depois, quando a gente achou essa Iapepó com esse diferencial, aí até a televisão buscou noticiar essa informação, né? Então, isso é muito legal, porque tá fazendo a população aqui local de São Luís voltar os olhos ao seu passado um pouco não vou dizer esquecido, né? Mas distante, bastante distante. Então, é bom voltar aquela atenção a essa pauta, né? A história de São Luís não aconteceu somente com o contato do jesuíta com o Guarani e a criação do povoado jesuítico de São Luís, na época escrito em espanhol, né? Mas tem um passado pré-histórico e eles não vieram exatamente como os escritos dizem, que vieram de Concepción de la Sierra para cá, mas tinha algum aldeamento aqui nesse local, aproveitando as condições da natureza, né? Então, sim, a comunidade fica se apropriando melhor, né? Fica mais orgulhosa do seu passado. Tem aqueles que não dão muita atenção, né? Sim. Eu acho que tem uma influência aí bastante portuguesa, porque houve uma política de vamos esquecer o passado espanhol logo que o repovoamento aconteceu. É uma política pombalina, assim, vamos enaltecer a nossa presença portuguesa e vamos esquecer o passado espanhol. Então, destruíram já as ruínas, né? Já deixou os povoados jesuíticos em ruínas por aqui, mas essa influência de vamos apagar o passado espanhol ainda tem algum resquício e não dá muita atenção, mas tem, a grande maioria se interessa e está alimentando aquele sentimento de pertença com a sua própria história, e mais longínquo ainda do que a gente pensava antes, né? Achava que começou com as missões, mas começou um pouco antes, evidentemente, evidenciado pelas vestígios. Me chama a atenção, nesse caso, assim, a importância de ter a recuperação do passado, né? Aquelas cidades que não buscaram essa ligação, esse passado, esse começo, não pode perder posições para o seu crescimento atual, assim, de uma comunidade? Acredito que sim, porque com certeza esses resgates e esse enriquecimento do conhecimento da sua própria história, da história local,
reverte em muitos pontos positivos, né? Na própria questão do turismo cultural. Eu estou lotada na Secretaria de Turismo e Cultura justamente porque tem tudo a ver. O que a gente encontra nas pesquisas arqueológicas vão alimentar o acervo do Museu Arqueológico, que no momento está provisoriamente fechado para as obras de reforma. Depois a gente pode falar melhor. Então, assim, ajuda a gente a reescrever ou interpretar um pouco melhor nossa história mais longínqua e nosso processo de a construção, né? Já passamos por nosso momento pré-histórico, né? O pré-colonial, aí o missioneiro, o repovoamento e que nós somos reflexo do repovoamento agora aqui nesse mesmo local, né? Mas a exploração bem feita em cima de investigar o nosso passado reverte também num impulsionamento de novos recursos humanos, né, do pessoal de turismo e cultura, com postos de trabalho. Nós mesmos estamos criando novas vagas para acadêmicos de história, de pedagogia, de engenharia, de arquitetura no campo dos estágios, nas pesquisas de campo, laboratório. Para os serventes de obra, né, os operários que a gente precisa, eles precisam ser qualificados, estamos criando novas vagas para serventes de arqueologia, no caso, nas escavações. Então, a gente vai criando novas frentes de trabalho aqui, vai criar novas nos museus, vai criar, né, aumentar talvez, isso eu até digo porque eu já fui arqueóloga do município de Santo Ângelo, e com as escavações que fizemos lá na época dos 300 anos, a criação do Museu a Céu Aberto, lá da redução de Santo Ângelo, aumentou muitíssimo o fluxo de turistas curiosos, e aqui tem uma redução jesuítica também, não é só São Miguel, aquelas coisas assim. Então aumenta, é uma cadeia que vai crescendo, até mesmo nos recursos humanos. Isso é super proveitoso para a cidade em geral. Aliás, eu perguntaria à senhora se chegou a conhecer na Igreja Matriz Católica aqui de São Luís Gonzaga aquelas imagens que foram feitas na redução jesuítica de São Luís. Que impressão lhe deu, especialmente em função da sua condição de arqueóloga? Eu já tinha conhecimento dessas imagens, porque ela é o único jogo de imagens missioneiras tombadas a nível federal pelo IPHAN. Todas as outras que estão em São Miguel, que estão em São Borja, que são muitas, elas não conseguiram efetivar o tombamento federal. Estão ou tombadas a nível municipal ou estadual. Eu sei que São Borja tenta muito o reconhecimento federal, não conseguiram ainda, é um processo um pouco complicado, e eles estão agora tentando o estadual, né? Mas, enfim, como eu já sabia de que São Luís tinham as tombadas a nível federal pelo IPHAN, e eu também, durante alguns anos, eu fui arqueóloga temporária dos quadros lá do IPHAN, eu já conhecia. Então, a minha vontade era de ver, de curiosa, porque eu já conhecia, né, pelos documentos. Então, assim, muito impactante. É uma forma que a cidade teve de assim, preservar o seu passado. Essas estátuas missioneiras, elas eram esculpidas nas oficinas da redução de São Luís, sim, né? Padres ensinavam os indígenas a confeccionar aquela perfeição, né, do barroco missioneiro. E também, ano passado, esteve aqui pela cidade um pesquisador, Luca Ruggieri, da Universidade de Roma, fazendo seu mestrado sobre essas imagens missioneiras, e o IPHAN me pediu para levá-lo, o chefe do escritório técnico do IPHAN aqui de São Miguel, ele me pediu a gentileza se eu podia aproveitar que eu estava aqui e mostrar as imagens que estão no Museu Arqueológico, temos 4 lá, e tem as 13 tombadas pelo IPHAN na Igreja Matriz de São Luís. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar os estudos dele detalhados, assim, eu acho louvável que está de certa forma exposto ao público, né, sim, e é uma forma de, orgulhosamente, manter o passado, né, local. Então, são lindíssimas. São 13. O surgimento do Instituto Histórico e Geográfico deu oportunidade para São Luís Gonzaga, especialmente pela vontade da grande professora Ana Olívia do Nascimento, que foi a fundadora. Essa instituição já tem 40 anos, e lá, nessa entidade,
se criou uma rotina de trabalho que pelo menos um livro por ano teria que ser editado, fora os outros compromissos culturais que vinha mantendo. E isso criou, vamos dizer assim, condições para um memorial fosse construído, e com a maquete da redução jesuítica de São Luís, que é a base da cidade de São Luís Gonzaga. A senhora chegou a conhecer? Já? Eu cheguei a conhecer, inclusive hoje eu vou lá fazer uma filmagem que me solicitaram, um outro colega meu, professor Arthur Barcelos, da FURG, em Rio Grande. Ele apadrinhou uma escola de Bento Gonçalves num um jogo arqueológico que estudantes de Bento Gonçalves estão fazendo sobre as missões, e ele me solicitou, ele disse que em alguma das palestras que estava, falou que tinha uma arqueóloga que escava há muitos anos pelas missões, ele falou de mim e pediu para se eu poderia fazer uma filmagem para de incentivo para aqueles alunos, e eu achei o jogo fenomenal que eles montaram, e eu disse para ele que eu escolhi a maquete de São Luís Gonzaga para fazer o meu vídeo de motivação, de estímulo para eles. Então, hoje eu vou conhecer. Mas antes da gente falar sobre essa questão da maquete maravilhosa, eu gostaria de fazer uma outra referência, uma deferência à professora Ana Olívia do Nascimento. Sim. Há 30 anos atrás, um pouquinho mais, ela teve um papel fundamental via Instituto Histórico e Geográfico para a criação do Museu Arqueológico aqui na cidade. Existia um arqueólogo em Santo Ângelo, chamava Giovanni Scaramella, e ele estava, então, encontrando os vestígios lá de Santo Ângelo. Isso era no início dos anos 90. E ela, tomando conhecimento, ficou muito entusiasmada e ciente que tem uma redução jesuítica aqui, e o professor Arno Kern, que, aliás, é o mentor de todos nós, né, foi meu orientador no mestrado, o professor Arno Kern estava fazendo escavações em São Lourenço Mártir, que é outra redução que nós temos aqui no amplo território de São Luís Gonzaga, e surtiu muito material, e o professor Arno e o arqueólogo Giovanni Scaramella, que ajudava ele, trouxeram muito material, e a professora Ana Olívia do Nascimento e via Instituto Histórico e Geográfico, entrou em contato com a prefeitura e disse, vamos fazer museu, vamos trazer esse acervo dessa escavação de São Lourenço para cá. E daí foi criado o Museu Arqueológico, por volta de 1991 ele foi idealizado, e em 1993 ele foi inaugurado, né, que foi no que seria no último andar da atual sede do Instituto Histórico e Geográfico. Então, fazendo essa deferência, né, aí aquele pesquisador, Giovanni Scaramella, ele ajudou a criar uma lei de arqueólogo aqui no município, isso nós estamos falando no início dos anos 90. Aquela lei, eu acho que ela foi promulgada, agora está em 1991, se eu não me engano. Foi feito um concurso, entrou uma arqueóloga que veio lá do Rio de Janeiro, chamada Vera Lúcia Hertal. Lembro muito bem dela. E ela uma pessoa muito agradável, por sinal. Eu também faço contato com ela para perguntar muitas coisas do histórico do museu. E ela assumiu bastante uma questão mais assim na área da educação patrimonial com escolas, porque o interesse na época era trabalhar o acervo arqueológico escavado em São Lourenço, né? E houve, assim, alguma tentativa de pesquisar o sítio de São Luís, mas pelo fato de já estar uma cidade moderna em cima, na época não foi dada muita vazão por aí de explorar o subsolo aqui, e ficou aquela questão, vamos guardar o acervo de São Lourenço, que sim, é uma redução que as ruínas ainda estão de pé, criado o acervo, né? Foi coisas das circunstâncias inúmeras, a professora Vera Lúcia Hertal não seguiu, acho que ela ficou aqui até o final de 1994, e aí, por não haver uma política de escavação aqui, o IPHAN não pediu, enfim, circunstâncias, o Museu Arqueológico está, desde aquela época, gerido pelas secretarias de Educação, Cultura e Turismo, mas, assim, a título de visitação. Então, eles destinavam sempre uma professora para receber os estudantes. Então, o foco do Museu Arqueológico, durante várias décadas, ficou mais na questão da visitação ao acervo já existente. Essa cena só mudou agora, meados de 2020, né, 2024, que eu fiz concurso, por causa são novas pessoas que estão no IPHAN, nova visão, que eu compartilho, eu
muito compartilhei da ideia da necessidade desses municípios terem um arqueólogo local e investigar, tanto que no passado eu fui arqueóloga do município de Santo Ângelo atendendo essa questão, né, gerenciar o seu próprio patrimônio arqueológico municipal, né, por não ser dos 4 parques, então os outros 3, o município que se encarrega de inspecionar o seu subsolo. Então esse quadro mudou recentemente. Em 2024, o ano passado, a prefeitura atendeu todas as recomendações do IPHAN de providenciar um arqueólogo no município para fazer as inspeções arqueológicas necessárias antes de que as obras acontecessem nessa poligonal que foi denominada, né, a poligonal de proteção, que tem os sítios arqueológicos em subsolo. E aí eles fizeram primeiro um concurso temporário, provisório, e aí eu passei nele, e depois o concurso efetivo. Não bastasse isso, tinha que criar um projeto enorme para que o IPHAN aprovasse, mediante portaria autorizativa no Diário Oficial da União, para que, então, eu fosse a arqueóloga que tinha autorização para escavar nessa área. Então, mudou o cenário, entendeu? O IPHAN, naquela época, achava, não, mas aqui tem uma cidade em cima, e agora o IPHAN não, justamente para já construir uma cidade em cima, sem essa precisão de resguardar um pouco dos vestígios, né, para a gente conhecer melhor. Agora, eu estou cumprindo esse papel. Quem que fica um pouco menos satisfeito é justamente o proprietário do lote. Eu não diria menos satisfeito, a expressão seria outra. O proprietário do lote até fica bastante satisfeito, porque ele vai conseguir construir a obra que ele pretende, com o porém de que não é na mesma pressa de que ele faria sem essa necessidade de espera um pouco, tem que fazer a etapa de pesquisa arqueológica para ganhar sua autorização para poder fazer a obra. Primeiro, mapear e resgatar os vestígios em subsolo interessantes, e aí, concluída essa etapa, o IPHAN decide se já está ok para a obra, ou se ele diz, está ok para a obra, mas eu quero um monitoramento arqueológico dessa obra, porque ainda durante alguma construção pode ser resgatado um pouquinho mais. E aí, mas ele já tem o ok para a obra, que é o que interessa ao proprietário, né? Ter esse laudo favorável para que ele possa executar a obra. E é assim que nós estamos trabalhando nessa dinâmica. Esse trabalho, ele está no seu início, né? Não é isso? Porque eu comecei no finalzinho de 2024. O município, a cidade de São Luís Gonzaga não estava entendendo o problema que estava vendo, que queria fazer novas construções na área dos 12 quarteirões, central da cidade, onde se assentou a cidade, e não podia fazer obra nenhuma porque precisava ter um arqueólogo para fazer a inspeção das áreas que seriam abertas para fazer novas construções, e ficou uma decepção enorme na cidade, um problema enorme. Na parte mais nobre da cidade não se podia fazer nada, até que a senhora chegou. Eu cheguei para ajudar, seu bronca. E foi muito bom, porque, inclusive, conversando esses dias com a senhora, lhe visito seguidamente para acompanhar seu trabalho, e a senhora me permite, e agradeço muito a sua atenção. E eu resolvi perguntar para a senhora naquela oportunidade, o que a senhora encontrou? Esse trabalho recente está em 3 ou 4 terrenos, por enquanto. De peças que a senhora já recolheu, o que a senhora pode dizer? Eu gostaria de ter recolhido essas peças em condições mais íntegras, né? Eu acho muito fragmento da cerâmica utilitária, da cerâmica construtiva. O que é esse termo, né? Cerâmica utilitária são todos aqueles vasilhames que os Guarani já faziam antes e durante as missões, né? São os pratos, as panelas, as tigelas, potes, né? A cerâmica é do dia a dia deles. Castiçais, eu ainda não achei um cachimbo, mas nós vamos achar. Esse tipo de coisa, tá? Só que íntegro, 100% íntegro, olha, teve aquela camuxica guabá que tá com uma coisinha de nada que estava em fragmentos, a gente colou, ela ficou praticamente inteira, vou dizer assim, 96% inteira. As outras todas, ou pela metade, né? Então, são muitos fragmentos. E a cerâmica utilitária, teríamos, assim, ladrilho, telhas e calhas. Tudo, a gente não consegue achar uma telha inteira, tá? Por quê? A senhora me falou que tinha mais de 600 peças. Aí é que eu quero lhe dizer.
essas peças, então, só para que o telespectador não ache que sejam íntegras, tipo assim, uma vasilha inteira, não. Mas nós chamamos 600 fragmentos de vasilhas e telhas, enfim, e outros materiais, um pouquinho do repovoamento, sabe? Um vidrinho de tinteiro. Alguns vidrinhos do repovoamento a gente acha inteiros, frascos de perfume, de produtos de toucador. Coisa de 300 anos atrás, né? O vidro, já vou te dizer que é o repovoamento. É vamos dizer, 2 séculos para o vidro. Mas a cerâmica, essa utilitária e construtiva, de coisa de 338 anos para cá, né? E agora essas mais pré-históricas que a gente está tomando conhecimento agora, né? A gente costuma dizer pré-colonial, antes do contato, enfim. Mas, assim, o primeiro lote foi uns 600 e tanto, sabe? 638. O segundo lote foi uns 500, agora o terceiro uns 700, vamos dizer assim, uma média assim, Sim. Tá? Então, mas as peças não estão inteiras, elas estão em fragmentos, e aí a gente tenta colar, né, com muito custo, porque qual que é a situação? Eu acredito que houve uma ação do arado na terra aqui, logo no início do repovoamento, porque teve a redução, teve a Guerra Guaranítica, ficou um tempo meio ermo, abandonado, e depois, com o novo domínio português, brasileiro, vieram os primeiros repovoadores. E a gente vê até hoje, aqui agora a gente vê tão famoso em São Nicolau, que eu frequento também, terreninho livre ali na cidade, já estão plantando mandioca, milho, né? Então, o que parece? Essa cerâmica está bastante fragmentada, deve ter sido o revolvimento do solo pela ação do arado. Ah, é verdade. Então, é difícil achar um pote perfeitamente inteiro por causa disso, entendeu? Então a gente tem que buscar reconstituir. Mas é assim, são várias centenas de fragmentos por lote, e dentre essas várias centenas, a gente acha umas preciosidades, como essas tigelas mais antigas, e também missioneiras, né? Para compor, para alimentar, então, o acervo do Museu Arqueológico, que já existe na cidade há 3 décadas, que ele predominantemente guardava o acervo das escavações feitas em São Lourenço Mártir pelo professor Arno Kern, também o professor Mendes Ribeiro, também La Sálvia, escavaram um pouco ali, mas o professor Arno Kern tinha um projeto chamado Arqueologia Histórica Missioneira, e ele escavou mais aprofundadamente ali, e foi por isso que foi criado o museu aqui. Então, ele vai deixar de abrigar apenas os vestígios da redução de São Lourenço, né, predominantemente, e vai começar a abrigar também novos vestígios a serem identificados da redução de São Luís, que está aqui no nosso subsolo. Que as pessoas, então, quando falam aqui, a comunidade em geral, quando fala o sítio arqueológico de São Luís, todo mundo se lembra de São Lourenço, porque as ruínas estão acima do solo. E agora o pessoal, a gente já está afirmando, claro que todo mundo sabe que tem, a gente só está firmando mais a questão que esse aqui ainda é possível resgatar a história dele de forma arqueológica, né, também. E aí vamos alimentar o acervo, vai ficar muito bonita essas peças, acrescentando o acervo do Museu Arqueológico após a reforma. A senhora falou na redução de São Lourenço, vou lhe contar uma história. Acho que 30 anos atrás, mais ou menos, quem sabe até mais, estava esse professor, acho que era Arno Kern. Ah, sim, meu orientador. É o nosso papa, assim. Encontrei ele na cidade, fazendo refeição num restaurante, me disseram quem ele era, fui, me aproximei e disse que teria vontade de acompanhá-lo quando fosse fazer o trabalho que ele estava fazendo em São Lourenço. E ele aceitou, e nós fomos juntos algumas vezes para São Lourenço, até que ele conseguiu fazer escavação, descobriu pisos assim completos, e olhando aquela informação que estava visível das peças, encontramos muitos tanques, um ao lado da outra, e não conseguimos entender. Eu perguntei para o professor, o que será isso? E ele disse assim que não tenho condições de informar agora o que é isso. E a senhora não ficou sabendo nada, a senhora conheceu lá São Lourenço, aqueles tanques atrás ali, o que era aquilo? Quando eu conheci, foi 2006, foi um passeio que eu fiz com a professora Claudete Boff. Na época ela era a coordenadora do CCM, o Centro de Cultura Missioneira da URI, e foi a pessoa que coordenou junto comigo as escavações de Santo Ângelo no primeiro ano que tivemos um convênio da prefeitura. Sim. Lá com
URI, para o corpo de estagiários. Então ela me levou para conhecer a redução de São Lourenço, fazer um passeio nas outras missões, né, para a gente visualizar o que iria encontrar lá em Santo Ângelo. Quando eu me deparo com esses tanques que você está falando, e eu pensei assim, meu Deus, isso aí, né, mas parece um aqueduto e tal, muito provavelmente seriam uma mistura, poderia, não está definido até hoje, mas a gente costuma chamar de latrinas. Então, olha só, aproveitam de alguma forma o recurso hídrico local, usam como latrinas, tem os dutos, os aquedutos, né, as vias para água indo entre um tanque e outro, Exato. E daí atrás desse local fica a grande horta, a grande quinta de plantação, então essa água ajudaria a regar, né, adubar, hidratar, regar a plantação da quinta, da horta. Então, parece que é um complexo combinado, com funções ali de armazenamento, não parece ser armazenamento, parece ser, a gente chama de latrinas, como se fosse assim, vamos usar esse complexo de água para outras funções. Então, eles deveriam usar como latrina, lavar algumas carnes, carcaça, alguma coisa assim, mas parece que a água já não era tão limpinha ali, era mais para dar um destino para a água correndo lá para adubar. É uma das hipóteses assim, que mais se tem em mente, mas o que está faltando? Uma pesquisa conclusiva lá, uma equipe que realmente escave tudo, mostre todos os caminhos, os acessos entre um tanque e outro, para entender o sistema hídrico lá, de funcionamento da água, para onde vai, mas esse é o nome que nós damos até o momento, enquanto uma pesquisa conclusiva não acontece ali. E aquela pavimentação da BR-285 até as ruínas de São Lourenço, houve pesquisa no subsolo? Houve o que a gente chama de... Existem diferentes legislações do IPHAN com relação, né, à pesquisa arqueológica, e tem as pesquisas acadêmicas e tem as pesquisas de licenciamento ambiental, que elas são um pouco mais diferenciadas. Então, nesse caso, o IPHAN pediu o que a gente chama de acompanhamento arqueológico da obra. Então, eles vão de tantos em tantos metros, fazem postos testes, tentam ver se tem, se não tem, se tem, resgata, se não tem, já está liberando o trecho e tal. Então, houve sim, foi uma outra equipe de arqueólogos, acho que foi o colega, eu acredito que foi o colega João Heitor que concluiu. Não acredito, foi o colega João Heitor que concluiu ali. Tinha uma equipe de arqueólogos, ficavam hospedados num hotel aqui em São Luís, e iam todos os dias para São Lourenço, para acompanhar a abertura da Esse é um problema muito complicado. A logística de uma pesquisa arqueológica, ela acaba se tornando muito cara justamente por causa disso. Eu também tenho uma empresa que, no momento, ela está em stand-by, né? Sim. É muito, assim, contratar os arqueólogos, os bacharéis recém-formados, ou os outros que já são especialistas, enfim, cada um é um custo bem alto. Aí vai multiplicando a hospedagem, a alimentação, o próprio honorário deles, né? Todo o ferramental de campo é muito caro. Então, quando tu não sabe se esse campo vai durar o tempo estimado que tu fez ou se vai precisar prorrogar, fica mais complicado. Então, quando entra nesse campo, realmente as pessoas ficam assim meio apreensivas. Será que essa pesquisa vai terminar logo? Será que vai se postergar? Porque tem uma questão financeira muito complicada. Tanto que o fato de a prefeitura criar um concurso para atender de forma subsidiada os proprietários dos lotes urbanos aqui é um baita de um serviço para eles. Porque se cada proprietário de lote for contratar uma pesquisa privada arqueológica, seria um desembolso assim, muito elevado em comparação à contrapartida que eles têm que dar para a prefeitura oferecer tudo para eles. Eu fico pensando assim, a redução jesuítica de São Luís, né, ocupa hoje 12 quarteirões do São Luís Gonzaga atual, né. A maioria está habitado com casas feitas que não vão desmanchar uma casa para fazer não tem maneira. Então, o que vai ficar para sempre, nunca conhecido, é mais do que os arqueólogos vão poder descobrir. Verdade.
Está sendo mapeado aos poucos por ocasião dos lotes que dá a oportunidade da gente inspecionar, mas já dá para descobrir muita coisa. Uma coisa que falta é que eu estou tentando conseguir um convênio com o mesmo o profissional da geofísica que eu consegui no passado para passar o georradar em Santo Ângelo. Eu consegui um convênio de geofísica com a prefeitura de São Luís Gonzaga, para ver se a gente consegue passar o georradar. Eu não estou conseguindo avançar muito, né? Eu estou em conversas paulatinas, mas ajudaria bastante, porque o georradar, ele nos dá algumas leituras de onde que tem grandes obstáculos ainda em subsolo, e quando eu conseguir escavar o terreno da esquina próximo à Igreja Matriz, eu sei em que local, pelas leituras históricas, onde que tem uma adega aqui. Então, essa adega subterrânea já tem uma construção em cima. Então, é possível, sem nenhum problema, de fazer um acesso via o jardim dessa construção para os turistas conhecer. Mas a gente precisa confirmar com o georradar. Então, a gente tem calma, que tem alguns passos ainda a ser dados, né? Mas ajudará bastante em conseguindo firmar um convênio da prefeitura com uma pesquisa geofísica, de eles não virem aqui só um final de semana rapidinho, que nem eu fiz lá em Santo Ângelo, que passaram e a gente viu os alicerces da igreja em subsolo, onde que era a Rua Missioneira, onde é que ficavam algumas casas e tal, mas fazer uma leitura bem mais minuciosa para a gente conseguir entender esses alicerces que a gente sabe que não vai escavar. A gente não vai tirar a igreja dali para ver uma escavação, a gente não vai, né? Então, tem muitas edificações que a gente não podendo tirar, ainda assim a gente consegue o subterfúgio da geofísica para nos ajudar no mapeamento. Mas nos lotes que estão sendo... vai acontecer revolvimento de solo por causa de obras ou de reformas, é a ocasião que o IPHAN resolveu, antes tarde do que nunca, pedir as inspeções arqueológicas prévias ao início das obras para conseguir resgatar e mapear os vestígios possíveis ainda. São Luís Gonzaga tinha o colégio jesuíta inteirinho, ali ao lado da atual Igreja Matriz, mas a população não tinha conhecimento da importância daquilo, não sabia o que representava aquilo. Então, um prefeito da época, da década de 30, preocupado porque havia muitos bichos entre o ajuntamento das pedras, tinha passagem para tudo que é tipo de bicho ali, e estava incomodando muito que morava ao redor, desmancharam o prédio. Grande parte das casas de São Luís Gonzaga tem como alicerce aquelas pedras. É uma grande pena, que eu posso dizer. A igreja, que nunca foi concluída, a igreja de São Luís Gonzaga, da redução jesuítica de São Luís Gonzaga, fica no local onde hoje está o salão paroquial. Eu frequentei aquela igreja. E posso dizer que pisei naquele solo ali e ficou tudo perdido. O senhor perguntou, a segunda igreja construída, uma intermediária entre a jesuítica e a matriz agora. A matriz, no salão paroquial ao lado, ali tinha uma igreja velha. Eu acho que aquela igreja velha era uma sobra da redução jesuítica, isso eu estou supondo. Eu vou lhe comentar que aconteceu nessas 3 cidades que foram construídas, cidades em cima de uma redução. Nós estamos falando só dos 7 povos, né? Segunda Sim. fase das missões. Elas eram, então, todas construídas em pedra. As ruínas foram intencionalmente retiradas para a construção da cidade moderna. Não havia aquele olhar preservacionista, vamos manter, infelizmente. E o que aconteceu? Vou te dar o exemplo de Santo Ângelo, que é mais visível. Mas São Borja aconteceu a mesma coisa. Aqui foi quase a mesma coisa. Tinha a igreja jesuítica, que era a maior. Aí, com o repovoamento, construíram uma pequena igreja em cima dela, e depois, com o crescimento da cidade, lá construíram a catedral, que hoje era a igreja matriz, hoje é a Catedral Angelopolitana. Então, são 3 igrejas no mesmo lugar. Muda o século, mudou a igreja. Aqui, a terceira, a única coisa é que aqui, a primeira e a segunda eram no mesmo lugar, ali no centro da praça, mas a terceira já foi construída na lateral, que é a atual igreja matriz daqui.
E lá em São Borja é o mesmo caso. Tinha a primeira igreja jesuítica, tinha a outra do repovoamento, e daí a igreja matriz atual. Uma coisa que aconteceu nas 3 cidades que foram repovoadas. Igreja em cima de igreja, em cima de igreja. Mas com relação ao colégio, é um grande pecado, porque se naquela época já tivessem um olhar... A gente pode criticar, mas não dá para cobrar, porque era a mentalidade em comum do pessoal era vamos destruir. Não sabia. Não tinha esse respeito, né? Não. E aí é que eu volto para aquela influência pombalina, né? Dos brasileiros de origem portuguesa, por orientação portuguesa, de vamos destruir tudo que lembra a ocupação espanhola por aqui. Agora esse aqui é de domínio brasileiro-português. Então, era quase que intencional mesmo, né? E daí é um pecado, porque senão São Luís teria um polo turístico hoje em dia, com essa mente mais aberta de todo mundo, fantástico, porque seria o único colégio jesuítico intacto, né, que poderia ser utilizado. E se a gente extrapola um pouco aqui essa nossa questão local e avança em outros países, aqui as missões tem na Argentina e no Paraguai exemplares bastante intactos em sítios com bastante vestígios em melhor condição. E na Europa, então, né, quantos templos, basílicas, enfim, que a gente vê nos sítios arqueológicos, no meio das cidades modernas, coexistindo, o pessoal sabendo explorar turisticamente, né? Mas agora a gente acaba conseguindo alguns artefatos para expor no Museu Arqueológico e tendo um mapeamento em subsolo para conhecer o que tinha embaixo. Aqui no Rio Grande do Sul, acho que nós tivemos 18 reduções jesuíticas, sobraram 7, né? As pesquisas do IPHAN não vão atrás dessas vão, mas é muito difícil, eu acho. É difícil, é que assim, no passado, o IPHAN só dá um parecer, autoriza a pesquisa, mas a pesquisa ela era dominada pelo mundo acadêmico, as universidades faziam muitas pesquisas, sim. A PUC, a URGS, a Unicinos, né, e tem muitas pesquisas sobre os 18 povos da primeira fase, foi entre 1626 a 1638, que essas da primeira fase, elas não sobreviveram por conta dos ataques dos bandeirantes, que vinham aqui a presar os indígenas, né? Então, chegou um ponto que eles tiveram que cruzar o Rio Uruguai e voltar para a Argentina, porque estavam sendo dizimados. E depois, com a autorização da coroa espanhola, os índios foram autorizados a entrar em guerra armada contra os bandeirantes. E em 1641 aconteceu a Batalha de Bororé e os índios conseguiram vencer uma pesada bandeira. E aí os bandeirantes pararam de descer aqui para prezar, porque agora os índios estão armados e podem combatê-los, né? E aí, depois, passado mais algumas décadas, em 1682, eles voltaram para o lado de cá, que chamava TAP, né? Não se chamava Rio Grande do Sul, se chamava região do TAP. Eles voltaram para cá, daqueles 18 missões que transmigraram para lá, só refizeram 7, das quais somente São Nicolau foi implantada nas proximidades da antiga São Nicolau, e as outras foram criados em locais diversos, né? Então, São Luís Gonzaga faz parte desses 7 povos da segunda fase, que são todos em pedra. Já os 18 povos da primeira fase, eles eram assim, de madeira, pau a pique, não sobrevivem, é muito difícil de localizar. Existem várias pesquisas, inclusive aqui na cidade, nascida aqui, são luisense, a arqueóloga Nelly Galarce Machado, hoje ela é uma arqueóloga na Universidade Univates, no Vale do Taquari. A dissertação de mestrado, a tese de doutorado dela foi relativa aqui à Candelária do Caçapamini, que era uma redução da primeira fase, aqui no território de Rolador. E o que eu quero lhe dizer é que sim, existem estudos, pouquíssimos. Esses dias eu revi uma foto minha da minha primeira escavação da minha vida com o professor Klaus Hilbert, da PUC, em São Pedro do Sul, lá em São Pedro do Sul. Perto de Santa Maria. Perto de Santa Maria, e foi a primeira escavação que eu fiz, foi com ele, estava tendo um evento chamado Terceiro Fórum, Primeira Fase das Missões, organizado pelo grande projeto Missões, que é dirigido pelo Álvaro Tyson. Ele congrega muitos voluntários de todas as áreas, é um movimento muito forte de voluntários, de pesquisadores, enfim, e de vez em quando saem esses fóruns. Eu não pude estar presente, porque a agenda aqui está bem atribulada de campo,
Mas muita gente me comentou e eu vi a fotinho, eu abri a primeira escavação da vida, 1997, eu estava lá. São Miguel do Itaiacecó, estava lá escavando. O que eu quero lhe dizer é que poucas escavações aconteceram nessas 18, porque é muito difícil de ser localizada, muitas não são ainda identificadas, mas pesquisas existem, né? Só essa exigência do IPHAN de fechar o cerco nos 7 povos é porque, a cidade de Pedra tá, né, tem muita coisa embaixo, é um sítio arqueológico mesmo, não vamos mais fechar os olhos, vamos resgatar o que ainda é possível. Vamos entrar nas perguntas aqui. Vamos. Como está formada a sua equipe para realizar as escavações, identificar as peças encontradas, fazer o tratamento dessas peças e assegurar o seu valor histórico? Aqui em São Luís, nesse trabalho que a senhora está fazendo agora. Eu precisei solicitar para a prefeitura um corpo técnico, né, para a gente, para o Museu Arqueológico ter uma equipe, né? Sim. Então, eu solicitei um mínimo de 2 serventes de arqueologia e 2 estagiários, no mínimo, para poder realizar a escavação do jeito que ela tem que ser. Então, o que está acontecendo? De momento, nós estamos tendo os serventes de arqueologia com a contrapartida que o proprietário do lote nos fornece, enquanto que os estagiários a prefeitura está nos oferecendo. E nós estamos ali numa conversação com a prefeitura e a Câmara de Vereadores, né, fiz os ofícios para que a criação do cargo de operário, né, que vem fazer a função de servente de arqueologia, seja criado 2 vagas específicas com experiência em arqueologia para fechar com chave de ouro esse pedido, para não precisar colocar mais os serventes na contrapartida do proprietário de lote. E está sendo analisado, está tramitando isso, então em breve a gente vai ter. Então, minimamente é isso. E a gente recebe reforços. Tem proprietários que nos mandam mais serventes do que eu pedi o mínimo, para a pesquisa ser mais rápida. Então, é essa situação, são essas duplas assim, de serventes e estagiários que eu preciso, e eu só consigo dar vazão a toda essa pesquisa graças aos valorosos braços e mãos dessa turma, né, porque é uma coisa feita, excelente a turminha, treino eles com bastante dedicação, assim, e a gente vê o entusiasmo deles. Eu já ouvi da senhora que todo o acervo aqui encontrado nas escavações terão como destino o Museu Arqueológico de São Luís Gonzaga, né? Isso está certo. Isso é certo. Tá bom. No momento, devido ao fato de ele estar fechado para as obras que vão acontecer, um recurso do Promissões, que foi recentemente conquistado, com o auxílio da Associação do Município das Missões, com o Grande Projeto Missões, com o Governo do Estado, nós precisamos fechar o Museu Arqueológico para as obras com recursos conquistados, né? Só que... E também aconteceu aquela grande catástrofe climática, aquela microexplosão ano passado. Foi incrível. Detonou o telhado, tipo assim, abalou muitas condições arquitetônicas, precisa de uma extensa reforma ali. Então, a gente não consegue guardar o material ali. Então, o que está acontecendo? Já foi feito a assinatura da primeira fase desse convênio, a prefeitura estão fazendo adequações com relação ao laboratório de arqueologia na planta, que foi preciso fazer essas adequações, e eles já estão partindo para a licitação para virem trabalhar na obra. Ocorre que semana passada surgiu aquela informação do Ministério Público pedindo para dar uma estacionadinha para ser revisado um pouco a questão dos Guarani, que foram percentualmente pouco contemplados nesse jogo das verbas destinadas. Então, isso talvez deu esse pequeno tempo para iniciar as obras, que vão revisar essa questão, acho muito importante, né? Que as aldeias Guarani também sejam melhor atendidas. Aqui nos 7 povos só tem São Miguel, Santo Ângelo, e extrapolando os 7 povos, mas pertencente à nossa história guaranítica, lá São Gabriel, onde morreu o Cepete Araju, na batalha, né, de Caguaté,
Também está sendo criada recentemente agora, eu gostaria de acompanhar mais de perto, mas eu acompanho bem de longe, coisa mais lindinha a aldeia que estão fazendo lá. Mas só esses 3, pô, a gente olhando de fora, né, se é uma situação que precisa de realmente os gestores verem, precisam de consultoria de antropólogos, enfim, FUNAI entra aí, mas pelo menos os 7 povos podiam ter algumas áreas indígenas para os guaranis atuais também ficarem mais, né, só existe lá em São Miguel, né? São Miguel, Santo Ângelo e agora São Gabriel, mas são poucas. Estou falando só dos Guarani, né? Agora tem várias outras etnias, tem os Caigangue. Em alguma reportagem que eu vi, pediram para fazer uma readequação para contemplar as cerca de 60 áreas indígenas que tem em todo o estado, independentemente de qual etnia, né? Mas aqui das nossas Guarani só tem missioneira, na área das missões, só tem São Miguel, Santo Ângelo e São Gabriel, e isso aí talvez vá atender de ser criado algumas reservas para São Luís, São Nicolau, né, enfim. Eu acho que é lamentável essa fase, porque tratam os índios como pessoas ignorantes que não precisam aprender a nossa língua e nem a deles, e eu acho assim que é um trabalho muito mal feito até agora, me parece, assim, estou fazendo uma afirmação perigosa até ao dizer isso, mas eu acho assim que o índio está meio abandonado. Eu também vejo, né? Tanto que eu comento com o pessoal, olha, eu sou arqueóloga, né? O arqueólogo se dedica. Até que respondi alguém aí 2 vezes que andaram escrevendo nas redes sociais, deveriam dar atenção aos índios vivos. Isso não, concordo plenamente, mas isso é uma coisa de outro cientista. É o papel do antropólogo, que pesquisa os indígenas vivos. O arqueólogo pesquisa os vestígios de povos que não existem mais, então, quer dizer, deixa cada um fazendo a sua atuação, mas essa questão dos índios atuais, com certeza, é preciso uma política mais voltada para eles, né, eu não gosto de, estou numa rodoviária e vejo os índios deitados lá com seus cestinhos no chão da rodoviária, não. É comum aqui em São Luís isso. Mas agora vai ser feita essa adequação, eu estou muito com uma expectativa muito boa de que essa coisa que nos incomoda, de ver, pô, eles estão mal atendidos, eu acho que agora vão fazer essa readequação e vamos ter melhores notícias, além de São Miguel, Santo Ângelo e São Gabriel. Quem sabe a gente não ouve falar também de novas... Olha, deve ser uma coisa um pouco complicada de mexer aí, né? FUNAI, convênios com antropólogos e tal. Geral, não gosto. Mas alguns hectares, né, vão, acho que... eu não sei como é que vai ser, mas eu acredito que alguns hectares possam ser destinados em áreas de terras férteis para eles criarem novas áreas indígenas. Meios de vida próprios. Isso, e a turma vai seguir colaborando, entra nos roteiros de turismo cultural, etc., né? Vamos deixar essa pauta para mais para frente, para saber como é que vão atender essa readequação aí. Basta chegar no Amazonas, onde tem vários índios doutores lá, cuidando das suas tribos. Mas fica ali, eles não conseguem exportar essa realidade para os índios que não estão no Amazonas, né? Estão no Rio Grande do Sul, por exemplo. Pois é, mas vamos aguardar cenas breves, né? O desenlace que vai acontecer. Eu acredito que vai ser algo positivo para todos os lados. Eu tenho aqui uma pergunta: o IPHAN revisa o acervo encontrado? Também é o IPHAN que libera os terrenos pesquisados para que os proprietários dessas áreas possam fazer novas construções nesses locais? Sim, o IPHAN está por trás de todas as etapas. E como demora? Demora um pouco, às vezes. Eu vivi, enquanto arqueóloga de empresa, né? Eu vivia a situação de ter que esperar tempos que extrapolaram mais de ano para conseguir um parecer para fazer um campo, porque por muito tempo o IPHAN estava sucateado com pouquíssimo pessoal, e eles não venciam os milhares de processos que chegavam, e aí atrasava muito, né, os resultados. Assim como certa feita, quando eu trabalhei no IPHAN, eu vivia a dor de cabeça do parecerista técnico lá, que tem 80 processos na mesa, assim, são praticamente uma tese de mestrado cada um para ler, para parecer, para exigir, é muito puxada a coisa. Eles precisavam ter um corpo de pessoal mais amplo para atender tanta demanda. Os resultados das pesquisas, elas passam obrigatoriamente pela avaliação do IPHAN para dar um conteúdo científico garantido? Assim, eles usam a pesquisa de nós, arqueólogos profissionais, seja na iniciativa privada, seja arqueólogos de município, né?
seja arqueólogos de universidades, eles usam os nossos relatórios, nossos laudos, para validar, se tá bom, ok, ou pedem alguma complementação, me apresenta mais uns desenhos de estratigrafia, ficam pedindo alguma complementação e tal, para daí eles dar o ok para o laudo. Só depois que o laudo ganhar a anuência do IPHAN, então depende sempre do IPHAN, entendeu? É da anuência do IPHAN e ele diz assim, ok, esse terreno está pronto, está apto para o início das obras. Daí eles, no documento, eles já dizem, a informação do seu laudo está favorável para a anuência do início das obras sem necessidade de mais nada, ou às vezes eles pedem este terreno, essa pesquisa apontou uma série de coisas, está apto para iniciar as obras, porém com monitoramento arqueológico da obra, mas já está apto, é isso que o proprietário quer saber, né? Posso começar a minha obra? Então é o IPHAN que faz todo esse passo a passo. Por sinal, a Câmara de Vereadores é o terreno, tem um terreno bem em frente à Rua Salvador Pinheiro, que começou essa semana a pesquisa ali, né? Começamos a fazer a demarcação toda da malha quadriculada para poder estabelecer os postos testes. É o terceiro ou quarto terreno? É o quarto. Quarto terreno. Então, esse trabalho está sendo feito e vai alcançar seu objetivo. E nos próximos dias, nós estamos com uma outra equipe que vai iniciar o quinto. Já deu uma agitada aí. Que coisa boa. Eu queria agradecer a senhora, doutora Raquel, pela atenção que deu para nós aqui da TV e dizer que nós estaremos sempre à disposição da senhora e da sua equipe quando isso for necessário. E agradecemos muito pela sua atenção conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agora, inspirada na nossa conversa, eu vou até a nossa belíssima maquete da redução de São Luís, que foi feita pelo escultor Vinícius Ribeiro. É um trabalho maravilhoso. Vou lá, volta e meia, eu vou fazer alguma atividade de educação patrimonial que a gente precisa fazer para apresentar para o IPHAN, e eu vou lá fazer uma filmagem necessária para um outro trabalho, e vou, inspirada com a nossa conversa aqui, prestigiar, né, diferentes frentes que os são luisenses têm, ali sediada no Instituto Histórico, de voltar os olhos positivamente para o nosso passado, né? Isso é importante também. Muito obrigado, então, e até outra oportunidade. Muito obrigada.